Meus queridos alunos, queridas alunas, o meu bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês aí, dependendo da hora que cada um estiver vendo o nosso vídeo, né? Mais uma vez, mais uma semana, a gente está no nosso encontro aí, não de forma presencial, mas é o que a gente já falou das últimas vezes, a gente vai se adaptando a essa nova realidade aí que a gente tem passado, né? A gente torce para a situação se resolver o mais rápido possível, o quanto antes, até para a gente voltar a se encontrar, matar um pouquinho da saudade. Espero que todos estejam bem e que o material ele possa dar um auxílio para vocês, que o vídeo possa auxiliá-los também. Eu vou colocar o material que eu estou até seguindo aqui para ir facilitando para vocês. Vou colocar lá um exercício e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me mandar por e-mail, me mandar um WhatsApp, eu estou à disposição aí, igual a gente tem feito nas últimas semanas. Perfeito? Na semana passada a gente falava um pouquinho sobre a questão do agravo interno e aí a gente finalizou o estudo do agravo. Então a gente viu a questão do agravo de instrumento e a gente viu depois o agravo interno. Hoje a gente vai ver mais uma espécie de recurso que está disposta lá no inciso 4º do artigo 994, quando ele trata da possibilidade de interposição do embargos de declaração. E é interessante que o embargos ele foi colocado dentro do livro de recursos do nosso CPC e já era assim no CPC anterior, o nosso CPC lá de 73. Mas é interessante que o embargos ele não é especificamente um recurso no sentido que ele não serve para alterar o resultado da decisão, seja da decisão em primeira instância ou da decisão em segunda instância, decisão do juiz ACO ou do juízo ad quem. O que acontece é o seguinte, o embargos ele é muito utilizado justamente para sanar algum erro dentro da decisão que foi proferida pelo Poder Judiciário. Porque, até relembrando um pouquinho de todo o contexto processual que nós temos, então a gente tem a questão dos princípios processuais e um deles é a questão da fundamentação das decisões. Então, toda decisão emanada do Poder Judiciário, ela obrigatoriamente tem que ser fundamentada, isso aí é um princípio, inclusive, disposto lá no artigo 93 da Constituição. E o artigo 489, ele vem e fala quais que são, já do CPC, 489 do CPC, ele trata dos elementos que estão presentes numa sentença, que é o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, essa última, a que efetivamente transita em julgado. E aí os embargos, lá no artigo 1022 do Código de Processo Civil, e é interessante, vamos dar uma olhadinha depois no Código de Processo, até para a gente se afeiçoar cada vez mais ao manuseio da nossa lei. Os embargos, eles estão dispostos no do artigo 1022 até o artigo 1026 do Código de Processo Civil. E lá no artigo 1022 ele vem e trata da possibilidade de interposição. E aí, olha só, a terminologia correta é interposição dos embargos. É o que a gente sempre fala em sala, né? A gente não vai meter uns embargos, não. A gente vai interpor uns embargos de declaração. E aí, interessante que até mesmo a nomenclatura, embora isso seja questão de técnica processual, mas a gente, enquanto operador do direito, tem que ser o mais técnico possível. Então, a nomenclatura correta é embargante, que é aquele sujeito do polo ativo nos embargos, e um embargado, aquele que está no polo passivo dos embargos, certo? É só questão de nomenclatura.
e a nomenclatura correta é interposição dos embargos de declaração. Então, vou interpor uns embargos ou até mesmo vou opor uns embargos. Não vou impetrar uns embargos, eu vou interpor ou opor, mas isso é questão de técnica processual, simplesmente no que diz respeito à nomenclatura. Mas vamos lá, o que a lei vem e nos fala? Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Então, olha só que interessante, contra qualquer decisão judicial. E aí a gente tem que fazer a leitura que a gente tem despachos, decisões interlocutórias e sentenças. O embargos, e aí, lembra que nós falávamos no começo desse semestre que para cada situação específica a gente tem somente um recurso passível? Então, de decisão interlocutória, nós já vimos que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, por óbvio, os embargos, eles só são passíveis de interposição de decisão que coloca fim à atividade do magistrado naquela situação, porque qualquer decisão interlocutória, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. Então, o embargos, ele é possível quando a decisão cabem embargos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Isso aí eu coloquei até num dos slides que vocês vão ver lá no material. Então, o embargos, ele tem essa função de sanar uma obscuridade, uma omissão, uma contradição ou até mesmo um erro material na decisão. Então, vamos entender isso aqui. Eu vou usar um caso prático que fica fácil da gente entender. Você imagina uma sentença proferida pelo magistrado, onde ele vem e coloca lá no relatório o nome das partes, faz aquele resuminho do caso. Na parte da fundamentação, ele vem e fundamenta juridicamente como é que ele chegou ao seu convencimento e vem. Isto posto, julgo procedente os pedidos formulados pela parte autora e condeno o autor e vem lá. Tá vendo? Existe aí uma contradição. Então, existe um erro nessa sentença. E aí o erro pode ser de digitação, pode ser até mesmo uma decisão confusa. Então, o embargos de declaração, ele se presta justamente nesse sentido, para que as decisões elas sejam o mais clara possível, justamente para possibilitar, caso haja necessidade de interposição de um recurso, que você possa, e aí a gente sabe que o recurso cabível contra a sentença é o recurso de apelação, para que você possa atacar todos os pontos possíveis daquela sentença, buscando uma reforma dessa decisão no juízo ad quem, na segunda instância. Então, essa é a possibilidade de embargos. E aí lembra que nós falávamos que o CPC ele unificou todos os prazos de recurso? E aí a gente tem a questão do prazo de 15 dias para interposição de todos os recursos. A única exceção é com relação aos embargos de declaração, já que o prazo para oposição dos embargos é de 5 dias. Então, o prazo é de 5 dias para interposição dos embargos. E aí, em respeito ao princípio do contraditório, você tem a possibilidade, e aí isso disposto na lei, o juiz obrigatoriamente, e aí é ele quem vai reavaliar a sentença. Por isso que nós falamos que o embargos ele não possui efeito devolutivo, porque ele não vai devolver a matéria
para nenhum outro órgão, porque é o próprio juiz ou o desembargador que proferiu aquela decisão que vai reanalisar os embargos. Então não existe efeito devolutivo nos embargos. E aí, em respeito ao princípio do contraditório, o juiz ou o desembargador obrigatoriamente vai dar vista à parte contrária, também pelo prazo de 5 dias, certo? Para que ele se manifeste sobre os embargos, porque a gente tem a questão do efeito infringente dos embargos, uma vez que a omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material, ele pode ocasionar uma reforma daquela decisão. E isso é o efeitos infringentes do embargos de declaração. Então o que a gente tem que entender é justamente isso. O embargos ele não se presta para alterar o resultado do julgamento. Para isso nós temos o recurso de apelação. Porém, é possível que você tenha efeito infringente no embargos porque o erro, a contradição, a obscuridade ou a omissão resultem num resultado diferente do primeiro que foi proferido. E aí você tem que dar vista à parte contrária para que ele se manifeste, e aí sim o desembargador ou o juiz ele altere o resultado do julgamento diante do erro que lhe é posto, lhe é colocado. Então, o principal objetivo dos embargos é esse: sanar um erro para que a decisão ela seja o mais clara possível. E também uma outra possibilidade, é muito comum que você oponha embargos de declaração, justamente para que você obrigue o magistrado ou o desembargador a atacar todos os pontos jurídicos que você levanta na sua tese, levada a conhecimento do Poder Judiciário, justamente no sentido de pré-questionamento, para que você futuramente consiga interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário. Então, para isso que serve o embargos de declaração. E aí, olha só que interessante. O embargos de declaração, ele interrompe o prazo para interposição de qualquer outro recurso. E aí, olha que interessante. Quando a gente fala em interrupção do prazo, você interrompe aquele prazo, tem 5 dias para interpor o embargos. A partir do momento da interposição, e aí interessante que a lei fala que não há necessidade de preparo para a interposição dos embargos, então você não precisa recolher custas. E aí, interrompendo um prazo para qualquer outro recurso, após a decisão desse embargos, porque o juiz ou o desembargador obrigatoriamente vai ter que se manifestar sobre os embargos e vai ter que decidi-lo, a partir desta decisão, começa a fluir um novo prazo integral para a interposição do recurso. Então, essa é a diferença entre interrupção, o prazo começa a contar de novo desde o início, e suspensão de prazo. Quando a gente fala em suspensão, o prazo ele é colocado para cima e depois, quando cessa a possibilidade de suspensão, ele desce e começa a fluir de novo com os dias que ficaram faltando. No caso do embargos, a lei é muito clara e ela fala em interrupção do prazo, ou seja, da decisão dos embargos começa a fluir um novo prazo integral para interposição de qualquer outro recurso que seja cabível no caso concreto. E aí, por último, para finalizarmos a matéria dessa semana, toda vez que se interpor um embargos com efeitos protelatórios, que é quando a parte quer ganhar tempo somente com a interposição dos embargos, e se isso ficar demonstrado, o juiz entender que não havia dentro da lei motivo para a interposição dos embargos, eles serão considerados meramente protelatórios, para perda de tempo ali, a parte está querendo só ganhar tempo.
E aí há a possibilidade de condenação da parte que interpõe embargos em litigância de má-fé, que pode variar na primeira interposição em até 2% do valor atualizado da causa, né? Em caso de reincidência, poderia chegar, inclusive, a 10% do valor da causa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem que interpor embargos quando realmente há um erro naquela decisão que foi proferida. Do contrário, a gente pode ser condenado aí em litigância de má-fé. Então fica aí essa dica para vocês. O embargos ele tem que ser o mais claro e objetivo possível. E aí a gente sabe que hoje em dia as peças processuais não precisam ser robuscadas e cheias de conteúdo que não vá alterar o resultado da decisão. Então, deem uma olhadinha lá nos artigos da lei, no material, na pergunta que eu vou colocar para vocês. As dúvidas, vocês podem me dar um alô, seja por WhatsApp, por e-mail, eu estou à disposição. Foi um prazer aí falar com cada um de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus, bons estudos e espero que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Valeu!